Olá a todas! Chegamos a mais uma apresentação deste módulo e hoje continuaremos a nossa jornada pelo sono do bebê, agora conversando sobre o sono do bebê de 3 meses. E, iniciando essa travessia pelo sono do bebê de 3 meses, é importante dizer que, apesar de parecer que nosso corpo desliga quando dormimos, na verdade, o cérebro está trabalhando e bastante. E isso é de extrema importância para todos, inclusive para seu bebê, pois o sono é responsável por restabelecer nossas energias com funções restauradoras, assim como consolida memórias e aprendizados, e também modula o humor, além de estar associada ao funcionamento dos sistemas imunológico, cardiovascular e endócrino. Dessa forma, o sono reparador é essencial para o desenvolvimento saudável do seu bebê, mãe. E para desvendar o sono do bebê de 3 meses, vou destacar as diferenças em relação ao nosso. E gostaria de reiterar que o sono é cíclico, aprofunda e superficializa durante a noite. Às vezes acordamos, mas logo retornamos a dormir. Isso ocorre também no sono do bebê. O que muda é que, enquanto esse ciclo se completa a cada 90 minutos ou 1h30 para nós adultos, para o bebê, este ciclo se repete a cada 50 a 60 minutos, como aqui representado, ou seja, a cada 50 a 60 minutos o bebê completa um ciclo de sono e pode despertar, isso tanto nas sonecas diurnas quanto no sono noturno. Agora, já é possível entender por que o bebê pode acordar tantas vezes à noite. E para compreender como funciona o sono do bebê, ainda na imagem do ciclo do sono, observe que, com 20 a 30 minutos, o bebê alcança o sono profundo, quando é mais difícil despertá-lo. E com 30 a 40 minutos, já está no sono leve, que também chamamos de sono ativo. Nessa etapa, o bebê pode mexer e movimentar seu corpo, respirar de modo mais rápido e irregular, e até vocalizar breves gritos ou grunhidos. Note que, às vezes, o cuidador pode achar que o bebê está acordando, mas ainda está dormindo, e não raramente os pais podem até acordar o bebê antes da hora. Portanto, cuidado! Visualizando este ciclo de sono do bebê, já é possível antecipar o momento ideal para colocá-lo no berço, quando está sonolento, mas ainda não no sono profundo, nos primeiros 10 a 20 minutos, para então adormecer no berço e não estabelecer associações. Mas não se preocupe, mãe, que abordaremos mais à frente e de forma prática quando e também como acomodar o bebê no berço. E como já conversamos, o bebê, nos primeiros 3 meses de vida, ainda não se deu conta de que nasceu. É a chamada esterogestação e não segue nosso ritmo circadiano do dia e da noite, já que dentro do útero dormia sem seguir uma rotina. O bebê também tem ciclos de sono mais curtos, como já vimos, e dorme mais. Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, até os 3 meses, o bebê pode dormir em torno de 18 horas. E ressalto, mãe, que os estudos trazem as necessidades de horas de sono por faixa de idade, mas esse dado é apenas uma base. É fundamental observar se o tempo de sono do seu bebê está sendo suficiente para um sono reparador, com seu pequeno tranquilo e descansado. O bebê também acorda facilmente, uma vez que fica menos tempo em sono profundo, o que também vimos anteriormente. O bebê de 3 meses está aprendendo a diferenciar o dia da noite e responde bem a dicas. É fundamental mostrarmos para ela, para ele, o que é dia e o que é noite, pois este bebê ainda pode dormir cerca de 18 horas por dia, com duração do seu ciclo de sono em 45 a 60 minutos. E o tempo que o bebê de 3 meses fica acordado entre as sonecas, chamado janela do sono, dura por volta de 1 hora a 1h30. Então, para auxiliar o bebê a entrar no ciclo circadiano, podemos mostrar o dia e permitir a entrada de um pouco da luz natural na soneca diurna. Aqui, observe o que funciona melhor para seu bebê. Caso perceba que precisa que o ambiente fique um pouco mais escuro para uma soneca reparadora durante o dia, que idealmente irá durar um ciclo de sono, equivalente a 45 a 60 minutos,
Adapte o ambiente para o seu bebê, mas não deixe de expô-lo à luz natural do dia e também aos sons da casa. O bebê ainda pode despertar à noite e o que você, mãe, faz quando o bebê desperta é o principal definidor das associações do sono. Por exemplo, só dormir balançando. Por isso, a chave é incentivar o bebê a, cada vez mais, ir desenvolvendo autonomia nesses despertares para autorregular o sono e conseguir voltar a dormir sozinho. São essas pequenas mudanças na sua rotina que mostrarei para você, mãe, no decorrer da apresentação. Mas, nos 3 primeiros meses, o bebê ainda pode demandar um pouco mais, próximo do fim da estrogestação. Desse modo, o que fazemos é também apresentar o que é a noite, com o ambiente do sono noturno escuro ou só um foco bem fraco de luz quente e o silêncio e tom das vozes mais baixo, para seu bebê compreender que é noite. Outra lanterna é, se você amamenta no seio, o leite produzido à noite é rico em melatonina, o hormônio do sono, e a produção de melatonina pelo bebê pequeno vai começar apenas entre 2 e 3 meses. Por esse motivo, amamentar à noite ainda vai contribuir também para regular o sono do bebê. É fundamental, mãe, estruturar desde o bebê pequeno uma sequência de ações que você consegue seguir e reproduzir na maioria das vezes que o bebê for dormir, seja soneca diurna ou sono noturno. Repetindo esse processo, que chamamos de ritual do sono, auxiliará para seu bebê desenvolver autonomia para dormir e também adormecer sem ficar brigando com o sono, uma vez que, estabelecido esse ritual na rotina de vocês, o bebê terá previsibilidade e, com seu crescimento e amadurecimento, compreenderá cada vez mais que é a hora de dormir. Nas sonecas diurnas, você pode manter um pouco da luz natural no quarto ou mais escuro, conforme for melhor para que a soneca do seu bebê seja satisfatória. Lembrando de colocar uma roupa confortável no bebê e deixar a temperatura do quarto agradável. Você também pode lançar mão de uma música mais calma, com volume baixo, ou cantar suave com a voz mais baixa, ou mesmo ruído branco. Para evitar a associação do sono com o seio ou a mamada, você pode amamentar e depois seguir com o ritual do sono, não deixando que amamentar seja a última parte do ritual ou que o bebê adormeça no seu seio. Aqui, ao perceber que o bebê sugou de forma efetiva, está satisfeito e sem mamar de fato, você pode gentilmente introduzir seu dedo mínimo pelo canto da boca entre as gengivas do bebê para desfazer o vácuo criado com a boca e o seio. Dessa forma, você consegue retirá-lo sem machucar. E, continuando o ritual, se você contar com a ajuda de alguém na sua rede de apoio, essa pessoa pode ninar o bebê, seja com movimentos de leve balanço no colo, ou mesmo na cadeira de balanço, ou caminhando lentamente. Ou, caso esteja sozinha, você pode seguir essas etapas. E, mais uma vez, para evitar que o bebê crie uma associação com o colo ou o movimento de balançar, assim que perceber o bebê adormecendo, mas ainda não completamente entregue ao sono profundo, o que acontece nos primeiros 10 a 20 minutos, acomode o bebê no berço. Outra orientação que ajuda muito, além de colocar o bebê para dormir no berço, ainda adormecendo, para não ter risco de ficar tanto tempo no colo que, quando for colocá-lo no berço, já esteja indo para o sono mais leve e acorde, você pode amamentar o bebê já com uma manta por baixo dele e, quando for niná-lo, envolvê-lo nesta manta. Assim, ao retirá-lo do colo, o bebê seguirá aconchegado, envolvido pela manta, fazendo seu pequeno ter a impressão de que ainda está no colo e, colocando o bebê delicadamente no berço, você pode devagar abrir a manta que ficará por baixo do bebê, sem risco de sufocá-lo. Por volta dos 3 meses é quando o bebê começa a rolar, então o ninho deixa de ser uma alternativa segura. Para o sono noturno, a diferença é o ambiente. Você pode manter a música mais baixa ou o ruído branco toda a noite para ajudar na autonomia do sono do bebê nos despertares noturnos e deixar o ambiente escuro ou com foco de luz quente, amarela ou vermelha, bem fraco. No restante, pode seguir o ritual da soneca diurna e,
caso o bebê acordar, seja ao retirar do seio ou transicionando do colo para o berço, retorne à etapa anterior e repita os passos. Sei que, na teoria, parece simplificado e que, na prática, é muito mais difícil, mas com consistência e paciência e com o crescimento, seu bebê aprenderá a autorregular seu sono. Conte comigo para ajudá-la neste período. Quando falamos das associações do sono, nos referimos a técnicas ou até mesmo objetos que auxiliam na indução do sono do bebê, pois, como já vimos, o bebê está aprendendo a autorregular o sono. Contudo, as associações podem ser uma questão se estão atrapalhando o bebê ou o desenvolvimento da autonomia do sono. Primeira associação, o colo. E aqui não estou dizendo que não é para oferecer o colo. Pelo contrário, vou abordar quando a associação pode ser prejudicial. O que pode acontecer, por exemplo, se o bebê está despertando várias vezes à noite e só consegue voltar a dormir no colo. O que pode ser feito aqui é, antes de tudo, preparar o ambiente conforme conversamos. E, ao levar o bebê para o ritual do sono, embrulhá-lo em uma manta, que fará as vezes do colo. Ao perceber que o bebê está adormecendo, nos primeiros 10 a 20 minutos, antes que se entregue ao sono profundo, transicionar o bebê devagar para o berço, embrulhado na manta, para manter a sensação do aconchego do colo e depois, delicadamente, liberar a manta, que ficará por baixo do bebê, sem risco de sufocá-lo. Caso o bebê desperte nesse processo, tente consolá-lo no berço, com a voz baixa e leves batidas, sem pegá-lo no colo. Mas, caso seja necessário, repita todo o processo. Segunda associação, o balanço, que muitas vezes também pode estar relacionado à associação com o colo. E aqui, o recomendado é ir reduzindo gradualmente o balanço enquanto o bebê está sonolento, até parar o balanço, ainda nos primeiros 10 a 20 minutos antes do bebê adormecer de fato. E também pode-se utilizar a estratégia com a manta para auxiliar na transição do colo para o berço. Outra associação muito comum é com o seio materno, e aqui, ao perceber que o bebê não está mais sugando o leite depois de uma mamada satisfatória, retirar gentilmente a boca do bebê da sua mama com seu dedo mínimo pelo canto da boca do bebê, antes que aprofunde o sono, ainda nos primeiros 10 a 20 minutos do ciclo do sono, e manter o bebê em pé no colo por cerca de 10 minutos, medida contra o refluxo, antes de fazer a transição do colo para o berço. Já em relação à chupeta, caso o bebê já faça uso, a orientação é evitar a associação prejudicial com o sono, que acontece quando o bebê depende do objeto para regular o sono, ou seja, suga a noite inteira e, caso a chupeta cai, desperta. Diante dessa situação, a orientação é, assim que o bebê adormecer, retirar a chupeta. Caso desperte, ter paciência e persistência para repetir o processo, até que adormeça sem precisar ficar sugando a chupeta. E a última associação que vou pontuar, e também uma das mais difíceis para o bebê e a mãe, que é a cama compartilhada. Aqui, a associação é feita tanto com o local, que é a mesma cama com a mãe, com a presença da figura materna e com o seio materno. E quando esta associação se torna prejudicial, quando a cama compartilhada não é boa para todos. Se o bebê desperta várias vezes à noite para mamar e não é devido à fome, sendo importante destacar aqui que, a partir dos 3 meses, o bebê sai do período da esterogestação e seu padrão de sono noturno fica cada vez mais bem estabelecido, podendo dormir de 5 a 9 horas seguidas à noite. Portanto, são cada vez menos despertares noturnos por necessidade do leite materno. E também precisamos retomar a orientação do sono seguro para o bebê, que já conversamos na primeira apresentação do segundo módulo, pois, passados os primeiros 3 meses, que o bebê acaba por demandar mais da mãe, a recomendação é que o bebê durma no berço, no quarto dos pais. E, para ajudar nesta mudança,
Toda vez que o bebê despertar, busque consolá-lo, mantendo o ambiente do sono noturno, falando com a voz baixa e deixando o máximo possível o quarto escuro. Se seu companheiro puder consolar a pequena, o pequeno, será mais fácil, pela associação também com a figura da mãe. Caso o bebê continue chorando, o pai ou você, se estiver sozinha, podem tentar consolá-lo no colo, seguindo todos os passos que conversamos anteriormente. Mas tente fazê-lo, mãe, sem oferecer o seio. Se ainda assim o bebê continuar chorando, ofereça o seio, mas lembre-se de retirar antes que o bebê aprofunde no sono. Toda mudança de rotina demanda muito, mas com paciência e persistência, fazendo a mesma rotina todos os dias, depois de 7 dias, você consegue estabelecer uma nova rotina. E depois de 21 dias, consolida essa rotina como hábito. Portanto, mãe, não desanime nem desista. O segredo aqui é a consistência e você conseguirá completar essa travessia. E quando se trata do terceiro salto de desenvolvimento, este período pode ser um desafio no sono do bebê de 3 meses, pois, como já conversamos na primeira apresentação deste módulo sobre o salto do terceiro mês, quando o bebê cai no terceiro salto, que habitualmente ocorre entre 11 e 13 semanas e tem uma duração aproximada de 7 a 10 dias, mas lembrando que pode variar tanto o seu momento quanto sua duração, uma vez que vai depender de cada bebê, a rotina do sono do bebê pode mudar, além de ser marcado por uma fase oral muito importante. Então você poderá observar o bebê chupando mais os dedos, levando mais objetos à boca e também querendo mamar mais. O bebê pode ter choros muito fortes, por mais vezes e maior tempo, mas depois do salto é como se surgisse um novo bebê, com várias habilidades, mais ativo, se movimentando em todas as direções, seguindo os objetos com os olhos e virando a cabeça para acompanhar, além de estender as mãos em direção ao que interessa, rir e emitir alguns sons como gritos e murmúrios interagindo. E como auxiliar o bebê durante o salto? O essencial é manter a rotina de vocês, e aqui, rotina não se refere a horários engessados, mas ao que você e seu bebê fazem juntos no decorrer do dia, pois quanto mais previsível o cotidiano for, mais tranquilo será, e é sobre essa rotina que falarei a seguir. Como estabelecer uma rotina com o bebê de 3 meses? Agora que você, mãe, já compreendeu o que muda no sono do seu bebê de 3 meses, é mais fácil entender também a importância de uma rotina, principalmente para você se sentir segura e também para o bebê, pois a previsibilidade da rotina auxilia tanto na autorregulação do sono como no desenvolvimento da segurança emocional. Por isso, estabelecer uma rotina com paciência e persistência vai iluminar a travessia de vocês. Aqui, com o fim da esterogestação, eu trouxe uma proposta de rotina organizada em 12 horas e sugiro que você se organize com essa divisão, mãe, em 2 ciclos de 12 horas, definindo o horário que o bebê acorda e o horário que vai dormir à noite, apenas para guiar você. Mas a recomendação é, com consistência, fazer uma rotina ajustada para o dia a dia de vocês e estruturada, não rígida, do seguinte modo: o bebê acorda, você amamenta no seio ou oferece a fórmula infantil conforme esteja fazendo na sua casa e, depois de manter o bebê em pé por cerca de 15 minutos, medida contra o refluxo, você pode brincar ou estimular seu bebê, como conversamos na apresentação anterior, variando as atividades, pelo tempo que estiver disposto e confortável. Aproveite ao máximo a janela do sono com seu bebê acordado e, assim que começar a apresentar sinais de sono, como coçar os olhos ou o rosto, bocejar, ficar inquieto ou irritado ou procurar mamar,
ofereça o sono, seguindo o ritual do sono, antes que chore ou fique exausto para conseguir dormir. Vou destacar o quanto é importante olhar para seu bebê, mãe, principalmente ao chegar ao final do dia. Se seu bebê estiver cansado ou está passando pela hora da bruxa, que conversamos na apresentação anterior sobre sono, talvez a melhor opção seja oferecer uma soneca curta no início da noite, de no máximo 40 minutos, para chegar bem até próximo do horário de você levar para o ritual do sono noturno. Mas, se o bebê estiver descansado e tranquilo, você pode tentar levá-lo para o sono noturno. Portanto, o principal aqui é observar o que será melhor para o seu bebê. Lembre-se também da importância da higiene do sono e de evitar a exposição à tela para um sono saudável. E mãe, procure sempre olhar para vocês, pois, ao entender o bebê e o seu sono, você se sentirá cada vez mais segura para ajustar a rotina e para identificar quando algo está diferente, porque o sono do seu bebê mudou. Espero ter contribuído para clarear um pouco mais a caminhada de vocês hoje. Até o nosso próximo encontro.